Fala pessoal, tudo bem? Muito boa noite. Um prazer imenso dar aula para vocês, conhecer todos vocês. Meu nome é Fábio Damasio, sou professor da ESSA e estarei ministrando a matéria de psicologia organizacional para todos vocês, tá bom? Então, estaremos juntos aí nessa matéria. Espero que todos possam aproveitar de uma maneira positiva. Contem comigo e eu estou à disposição para esclarecer todas as dúvidas que surgirem, tá bom? Então, nós vamos começar aqui a matéria de psicologia organizacional, uma matéria super importante, uma matéria super disputada, uma matéria muito valorizada no meio dos recursos humanos, né? Então, vou pedir para vocês que prestem bastante atenção. É claro que é uma matéria mais teórica, não é uma matéria tão prática como outras matérias, né? Por exemplo, administração de cargos e salários, legislação trabalhista, entre outras matérias, mas ela é a base do comportamento humano, né? Então, é importante a gente conhecer tudo sobre a psicologia para poder entender a origem de alguns comportamentos, a origem de algumas ações, a origem de algumas situações, e é através disso que a psicologia acaba explicando. Então, a partir de agora eu vou compartilhar minha tela com vocês, espero que vocês gostem também da nossa aula, tá bom? Então, iniciando aqui. Bom, então como eu falei, deixa eu só ver se está compartilhado. A nossa matéria ela é a psicologia organizacional. Então, antes de começar, eu gostaria de me apresentar aqui um pouco. Deixa eu só fechar essas duas telas aqui do computador. Gostaria então de me apresentar. Então, eu sou Fábio Damasio, né? Atualmente estou com 38 anos de idade, sou formado em administração de empresas, tenho MBA em Gestão da Qualidade pela Universidade Federal do Paraná, MBA também, uma pós-graduação, né, em Gestão da Saúde. Atualmente eu também, assim como vocês, sou aluno, né, então sou aluno, estou cursando o 6º semestre do curso de Direito, sou administrador hospitalar atualmente, trabalho numa empresa voltada para a área da saúde, uma organização social. Também sou sócio-diretor de uma empresa que trabalha com assessoria especializada em testes genéticos. E trabalho na ESSA como professor desde novembro de 2019, com o maior prazer. Foi assim, é uma escola que eu tenho orgulho de falar que trabalho desde 2019. Já estou indo para o meu completar agora 2 anos, né? Onde eu já ministrei várias matérias, desde psicologia não é a primeira vez que eu ministro, já administrei diversas matérias aí para várias turmas, tá bom? Então, antes da gente iniciar, eu gostaria de começar sobre o que é psicologia. Então, qual é a origem da palavra psicologia? De onde vem essa palavra, né? Então, ela vem de termos gregos. Então, ela vem de psique, que é a alma, e logos, que é estudo, né? Então, nada mais é do que o estudo da alma. Se você pegar a grafologia, né, o significado da palavra, nada mais é do que o estudo da alma. Psique, logos. Então, se você pegar a palavra, dividir, vai chegar a essa conclusão, tá? Então, mas afinal, o que é a psicologia? Psicologia nada mais é do que o conjunto de funções que se distingue em 3 grandes vias. São 3 vias importantíssimas que a gente vai estudar hoje, né? A gente vai começar estudando por essas 3 grandes vias, e elas são divididas nessas 3 grandes vias. A primeira delas é a via ativa, a segunda delas é a via afetiva, e a última, e não menos importante, é a via intelectiva. Então, essas 3 vias, elas são interligadas, né? E estão ligadas mentalmente, né? Então, elas trabalham a atenção, linguagem, pensamento, inteligência, julgamento, raciocínio, entre outras coisas, tá bom? Vocês vão perceber aí ao longo da aula.
Então a gente vai começar com a via ativa. Nossa, professor, não corro faz tempo, não sei o que fazer, nada de ativo. Pois é, bem-vindo ao clube. Então vamos lá. Então o que cuida a vida ativa, a via ativa, né? Então são os movimentos, os instintos, os hábitos, as vontades, a liberdade, tendências e o inconsciente, tá? Então quando você fala aqui que a psicologia é o conjunto de funções em 3 grandes vias, né? A primeira das vias é essa daqui, é a via ativa, que eu, particularmente, não tenho feito parte há muito tempo, né? Que é a via ativa. São movimentos, né? Instintos, hábitos, vontade, liberdade. Seria essa via, a via ativa. A segunda via, ela é a via afetiva. A gente já fala mais de afetividade, né? Então aqui a gente trata, dentro desta via, né, a gente está falando aqui de funções, prazer e dor, emoção, seja ela boa ou ruim, sentimento, bom ou ruim, paixão, amor, tudo isso está dentro da via afetiva. E por fim, que vocês estão inclusive exercitando agora, a via intelectiva, né? Sensação, percepção, imaginação, memória, ideias, associação de ideias. O que é associação de ideias? Associação de ideias é você receber uma mensagem, processar aquela mensagem, e aí você vai armazenar essa mensagem, né? Você vai associar com alguma coisa. Então, é a forma que você consegue acabar assimilando algo, né? Então, quando você faz uma aula, por exemplo, quando o professor dá um exemplo de determinado assunto, automaticamente você está fazendo uma associação de ideias, né? Se eu vou explicar para você como você chegar em determinado ponto, do ponto A ao ponto B, você já faz uma associação de ideias para você chegar mentalmente. Provavelmente, se você conhecer o trajeto, você já vai fazer uma leitura de todo o trajeto mentalmente. Então, isso daí trabalha a via intelectiva. Isso entre outras, né? Sensações, né? Percepção, muitas vezes você tem a sua intuição, né? Tudo isso está relacionado aqui na via intelectiva. Aqui nós temos também as definições de psicologia segundo o dicionário Aurélio, né? Então, o que o dicionário fala na psicologia? Então, nós começamos lá atrás falando sobre o significado da palavra, como ela é dividida, qual a origem da palavra. Nós falamos sobre o que estuda a psicologia, né? Quais são as funções da psicologia, as vias que a psicologia trata, e agora, afinal, o que o dicionário fala que é a psicologia, afinal. Então, segundo o dicionário Aurélio, ele fala o que é a psicologia. Então, se você precisar de um conceito, se estiver fazendo uma prova, você estiver fazendo aí um teste, um concurso público, seja lá o que for, e perguntarem o que é a psicologia, você pode responder conforme o dicionário Aurélio, por exemplo, né? Então, ciência que se dedica aos processos mentais ou comportamentais do ser humano e de suas implicações em certo ambiente. Isso daqui é o significado de psicologia dentro do dicionário Aurélio. Tem também o site significados.com. Ele é um site voltado para significados de palavras também, né? Ele é muito semelhante ao Aurélio, então ele é como se fosse um site de dicionário, né? Então ele fala o quê? Que a psicologia é o estudo científico dos processos mentais e do comportamento do ser humano. Então aqui ele fala muito de comportamento e as suas interações com o ambiente físico e social. Então essa é a definição dentro do site significados.com. Uma vez que nós falamos sobre o que é psicologia, e a nossa matéria trata sobre psicologia organizacional, e nós vamos chegar lá, né? A gente está partindo aí, caminhando dentro da psicologia, nós vamos falar um pouco sobre a evolução da psicologia ao longo dos anos, né? Então, psicologia primeiro lá no início na Grécia, né? Psicologia entre os gregos. Então, ela teve um momento muito importante lá na antiguidade entre os gregos, principalmente nos períodos ali em 700 a.C., né, até o momento da dominação romana, às vésperas da era cristã. Então, alguns homens, como por exemplo Platão e Aristóteles, muitos de vocês já devem ter ouvido falar desses dois,
eles se dedicaram a compreender esse espírito empreendedor do conquistador grego, né, que começou a especular em torno do homem e seu interior, começou a tratar dentro do interior, né. Então, eles começaram a querer entender o interior do homem. Platão e Aristóteles tinham muito essa ideia de procurar entender isso, né. Então, os filósofos pré-socráticos, que são antes de Sócrates, e a gente vai falar um pouquinho sobre Sócrates, eles sempre se preocupavam também em definir a relação do homem com o mundo através do quê? Da percepção, né? Tentar descobrir um pouco sobre a percepção do homem naquela época. Então aqui nós temos a psicologia entre os gregos, nós temos os dois aqui, esses dois homens lindos e maravilhosos aí, o da esquerda Platão e o da direita Aristóteles, né? Então aqui nós temos eles dois. São dois grandes pensadores, né? Gregos, e são duas personalidades muito importantes, né? Que para a psicologia. Então, se perguntar um pouco sobre vocês tiverem interesse em pesquisar sobre esses dois pensadores, vale a pena vocês pesquisar porque tem muita matéria, muito material acerca da vida desses dois, tá bom? Como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre Sócrates, né? Então, Sócrates, né, de 469 a 399 a.C., né? Na época dele, a psicologia na antiguidade começou a ganhar um pouco mais consistência. Então aqui, a principal preocupação na época de Sócrates era o limite que separa o homem do animal. Então, ele procurava entender as principais diferenças e qual era o limite, né? Qual era a principal diferença entre o homem e animal. E ele chegou a uma seguinte conclusão, que a principal diferença, a principal característica humana que existia em relação ao animal era a razão. Então, a razão permitia ao homem sobrepor os instintos que seriam a base da irracionalidade. Então, o homem, por ter a razão, acabava conseguindo controlar todos os seus instintos. O ser irracional, os animais não. Por isso eram irracionais e eles não controlavam. Então, muitas vezes, você pode perceber que um animal, muitas vezes, age por impulso, né, por irracionalidade. Ele não consegue, por exemplo, pensar se uma criança que ele vive, ele cuida na mesma casa da criança, ele pode atacar aquela criança, é uma criança que é inofensiva para ele, por exemplo, né? Então, Sócrates, ele procurava entender um pouco mais sobre isso, né? O limite entre o homem e o animal. E ele chegou a essa questão, essa conclusão de que a principal característica era a razão. Platão, ele já era discípulo de Sócrates também. E aí ele foi um pouco além. Por quê? Porque ele não se contentou somente com a razão. E ele procurou definir um lugar para essa razão no nosso corpo, né? E aí ele definiu e ele chegou à conclusão de que a razão no nosso corpo, ela tem que ser na cabeça, né? Porque a alma do homem está na cabeça. Então Platão, ele defendia que a razão ficava na cabeça, porque lá se encontrava a alma do homem. E a medula era o elo da alma com o corpo. Então ele entendia o quê? Que a alma separada do corpo, quando alguém morria, desapareceria. Mas a alma ficava livre para procurar outro corpo. Isso era uma teoria platônica, tá? Ele acreditava nisso. Aristóteles já era discípulo de Platão. Então vocês estão vendo aqui que Sócrates, depois veio Platão, que era discípulo de Sócrates, e Aristóteles, eu acabei não mudando a foto, mas vocês viram aqui atrás, né? Aristóteles é esse da direita. Aristóteles, ele era discípulo de Platão. E ele inovou, né? Ele inovou ao postular que a alma e o corpo não podem ser separados. Então, enquanto Platão ele falava que a alma e o corpo se separavam, né? Ele entendia que a alma se separava do corpo depois de morrer. O discípulo dele, Aristóteles, ele entendia que não.
né? Então, para Aristóteles, a psique seria o princípio ativo da vida. Tudo aquilo que cresce, se reproduz e se alimenta e possui uma alma. Então, os vegetais teriam uma alma vegetativa que é definida pela função de alimentação e reprodução. Os animais teriam essa alma e a alma sensitiva, que tem a função de percepção e movimento. E o homem, além das duas almas anteriores, teriam também a alma racional, que tem a função pensante. Então, o homem, além de tudo isso que foi falado sobre os vegetais e os animais, tinha também a questão da alma racional. Essa era a teoria de Aristóteles. Então, são teorias, gente, que assim, eu não quero que vocês se prendam, porque é claro que a gente está estudando em uma aula, coisa que tem gente que leva anos para estudar, né? A gente está tentando resumir de uma maneira mais simples para que vocês consigam entender. Mas são teorias que existem para poder justificar e lá na frente vocês entenderão a questão dos motivos de existir isso daí. Aqui também a gente vai falar um pouco da psicologia no Império Romano na Idade Média, tá? Então, às vésperas da Era Cristã, surgiu um novo império que era para dominar a Grécia, né? Parte da Europa e do Oriente Médio, que era o Império Romano. A principal característica desse período é o aparecimento e desenvolvimento do cristianismo. Foi aí que surgiu o cristianismo. Então, mesmo com as invasões bárbaras, né, que acabou levando à desorganização econômica, esfacelamento dos territórios, o cristianismo ele acabou sobrevivendo e se fortaleceu durante os anos, né, e tornou a principal religião na Idade Média. E falar de psicologia nesse período é relacionar com o conhecimento religioso, já que ao lado do poder econômico e político, a Igreja Católica também monopoliza o saber e, consequentemente, o estudo psíquico. Por que nós falamos sobre o cristianismo? Porque uma das grandes personalidades também que a gente tem que falar em relação à psicologia foi Santo Agostinho, né? Ele veio muito inspirado em Platão, então também fazia uma cisão entre a alma e o corpo. Então, para ele, a alma não era apenas a sede da razão, mas a prova de uma manifestação divina do homem. A alma era imortal por ser o elemento que ligava o homem a Deus. E sendo a alma a sede do pensamento, a igreja passa a se preocupar também com sua compreensão. Então era essa a justificativa que ele tinha para poder fazer o estudo também. Além de Santo Agostinho, tinha São Tomás de Aquino, que viveu num período em que pronunciava a ruptura da Igreja Católica e o aparecimento dos protestantes, né? Uma época que preparava para a transição com o capitalismo, com a Revolução Francesa e a Revolução Industrial na Inglaterra. Então ele foi buscar lá em Aristóteles a distinção entre essência e existência, e considerava o homem, na sua essência, busca a perfeição através da sua existência. Então ele acabou introduzindo um ponto de vista religioso, ao contrário de Aristóteles, que não tinha nada com religiosidade, e afirma que somente Deus seria capaz de reunir a essência e a existência em termos de igualdade. Portanto, a busca de perfeição pelo homem seria a busca por Deus. Aqui nós temos um pequeno histórico em relação à psicologia no Renascimento, a época do Renascimento. O que foi o período do Renascimento, né? Ele foi muito marcante e facilitou alguns avanços, tanto na área artística, né? Então vocês devem ter ouvido falar já de parte de Renascimento, arte na época do Renascimento, mas a igreja perdeu a sua força e o mundo científico voltou a produzir muitas coisas sem medo de ser repreendido, né? Então nessa época, por isso que renasceu, né? Renascimento. A ciência voltou a tentar renascer sem medo de ser repreendido pela igreja, né? Gente, lembrando que o que eu estou falando aqui é ciência, tá? Psicologia trata sobre ciência, não estou falando de religião A, religião B. Tudo que eu estou falando aqui é de ciência. Então aqui a gente tem um histórico. De 1543, Copérnico causa uma revolução no conhecimento humano, mostrando que o nosso planeta não é o centro do universo. Até então, nessa época, todos achavam que o nosso planeta era o único, né? Era o centro do universo, e na verdade não é. Em 1610 veio Galileu e estuda a queda dos corpos, realizando as primeiras experiências da física moderna. Esse avanço na produção de conhecimento propicia o início da sistematização do conhecimento científico. Então, a partir daí vocês podem ver que a ciência começa a evoluir. De 1596 a 1659,
René Descartes, né, um dos filósofos que mais contribuiu para o avanço da ciência, postula a separação entre mente, alma e espírito, afirmando que o homem possui uma substância material e uma substância pensante, em que o corpo desprovido do espírito é apenas uma máquina. Então, gente, olha como é interessante, né? Vocês podem perceber que tanto Platão como Aristóteles, né, Santo Agostinho, que veio depois, Sócrates, eles tinham muito essa questão de entender a separação entre mente, alma e espírito e corpo, né? Crenças à parte, né? É claro que isso tudo era para poder entender por que o corpo se mexia, por que as pessoas, por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou mexendo, minha boca tá mexendo, né? Mas o que move esse corpo a falar? O que move esse corpo a se movimentar? O que move... esses pensadores, eles dedicaram as suas vidas a procurar entender por que dessas coisas, né? Será que depois que as pessoas morrem, elas continuam tendo algum tipo de pensamento? Alma existe? Fora pensamento religioso à parte, né? Eu tenho minha religião definida, né? Mas a psicologia, ela trata sobre isso. É claro que a gente está chegando na parte introdutória da psicologia, né? Então, assim, não se assustem com a matéria, porque a psicologia no início ela é isso. A gente vai passar depois para a parte de motivação, né? A gente vai tratar um pouco para a parte... Mas para chegar lá, vocês têm que entender de onde surgiu a psicologia, né? Por que surgiu esse monte de louco que começou a querer estudar esses negócios nada a ver aí? Por que esses caras começaram a querer estudar, né? Então é justamente por isso, né? Eles começaram a querer entender, são pensadores, né? É igual os filósofos, né? Ser ou não ser, eis a questão. Por que esses caras começaram a do nada querer pensar em umas coisas que nunca ninguém quis pensar? É justamente isso, né? Então não se assustem com a matéria de psicologia, tá bom? Aqui, gente, a gente tem uma grande diferença que é entre o conhecimento científico e o senso comum. Gente, conhecimento científico é tudo que você tem comprovação científica, como o próprio nome já diz, né? Você tem uma base teórica, você tem uma pesquisa por trás daquilo. Senso comum, ele é pautado em crenças, em heranças culturais. Então, por exemplo, há um tempo atrás, provavelmente algum de vocês já deve ter ouvido falar que chupamanga e leite mata a pessoa se você manga com leite, né? Não tem comprovação científica que fala sobre isso, né? Tanto é que hoje em dia tem lugar que vende suco de manga com leite, né? Conhecimento científico, não. Ele já tem algumas comprovações. Então a gente está vivendo um momento agora de pandemia que está crítico, né? A gente está vivendo um momento, e eu não estou falando de política também, eu trabalho na área da saúde, né? Fui recentemente vacinado, mas assim, tem uma série de pessoas falando um monte de baboseira sobre tratamento, sobre, né, cura da doença, que não tem comprovação científica, não tem como você falar. Eu ouvi gente falar aí que se você pegar alho com berinjela, você está protegido do Covid. Gente, isso é senso comum, tem que tomar cuidado, isso não tem uma comprovação científica, né? Então, assim, a psicologia também estuda isso, né? O conhecimento científico, então tudo que vocês tiverem alguma conclusão, vocês tenham sempre essa capacidade. Aquela conclusão foi tomada com conhecimento científico ou com senso comum, né? Vamos aí a mais um exemplo, né? Abrir a geladeira após sair do chuveiro, entorta a boca. Isso é o quê? Senso comum ou é conhecimento científico? Não sei, né? Dizem que pode tomar um choque térmico e realmente pode acontecer isso mesmo, né? Mas existe senso comum que fala que a pessoa se entorta toda. Precisa entender exatamente isso, né? Então, assim, quando você vai... A gente vai tratar isso na aula de uma maneira mais clara, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom?
O conhecimento científico, então lembre sempre disso. Conhecimento científico não necessariamente feito por cientista, mas um pesquisador, né? Um médico, uma pessoa que tenha condição. A gente não está falando só de saúde. Às vezes você está falando, por exemplo, se eu colocar uma viga se eu construir uma laje em cima da outra, pode ser que eu evite infiltração. Não sei, talvez o engenheiro ele vai saber melhor do que uma pessoa que tem pouco conhecimento, né? Então, o conhecimento científico, a pessoa que estudou para aquilo, ela fez pesquisa, ela sabe o que está falando, é baseado no conhecimento científico. Senso comum é crença, né? Ideias. Às vezes a pessoa tira uma conclusão por coisas que ela nem sabe, né? Nossa, mas ouvi dizer que alho é antibiótico e antibiótico pode ajudar a matar a doença. Ok. Tem comprovação científica, então tem que ver isso. Então, a psicologia também trata isso, também estuda isso. A diferença entre conhecimento científico e senso comum, tá? E aqui nós temos um quadro que explica justamente essa diferença entre os dois. Então, senso comum geralmente é subjetivo. Conhecimento científico é objetivo. Então, senso comum sempre dá-se de imediato. Objetivo vem resultado de questionamentos e investigações, é uma coisa pesquisada. O senso comum é ditado pela circunstância. Conhecimento científico busca leis que regulam os objetos e suas especificidades. Senso comum observa fatos e acontecimentos. Conhecimento científico sempre tem problemas e obstáculos. Senso comum obtido geralmente pelas observações realizadas pelos sentidos. Conhecimento científico tem método rigoroso para observação. Se a gente está vendo a vacina aí, por exemplo, que tem fases, tem que ser aprovado. Senso comum, saber não sistematizado. Conhecimento científico é quantitativo, sempre busca medidas, padrões, critérios de comparação, de avaliação para coisas que parecem ser diferentes. Senso comum, permeado pelas opiniões, emoções e valores. Científico sempre pela razão. E, por fim, senso comum manifesta-se através dos ditos populares, das crenças do povo para guiar o homem pela sua vida cotidiana. Já o conhecimento científico é pela linguagem científica, matemática, química, física, astronomia, sociologia, engenharia, medicina, enfim, tudo que for possível, tá bom? Aqui nós temos também as principais teorias psicológicas do século XX, tá? Então, é o behaviorismo, Gestalt, psicanálise e o humanismo. Behaviorismo, o que ele estuda? O comportamento do ser humano e afirma que essa é a única fonte de dados sobre o ser. Essa palavra ela tem origem do termo behavior, que em inglês significa comportamento e conduta. Agora a gente está chegando na parte mais gostosa da matéria. Tá? Você começa a estudar o comportamento do ser humano, esse povo doido, né? Estudar o ser humano é gostoso, porque eu não consigo entender o ser humano até hoje. Então, assim, por diversas vezes eu tive cargos de liderança na minha vida, e eu liderei diversas vezes pessoas diferentes, claro, né? E eu lembro de algumas pessoas que eu liderei que eu não conseguia entender as atitudes dela, né? O líder, quando ele vai fazer uma avaliação da equipe, né, seja para talvez remanejar de setor, seja para demitir, seja para, sei lá, transferir, não sei, enfim. Né, quando vai fazer uma avaliação, seja ela qual for, ele tem que estudar o comportamento daquele ser humano que ele está liderando. Mas tem gente que você não consegue entender, né? E é muito difícil você estudar. Então, o behaviorismo, ele ajuda você a estudar um pouco sobre o comportamento do ser humano. Por que certas pessoas agem daquela maneira? Vou dar um caso prático para vocês. Eu tive um funcionário que ele era totalmente impulsivo, né? Ele era um funcionário extremamente impulsivo. Então, trabalhava com atendimento ao público e assim, era toma lá da cá. Chegava uma pessoa, fazia alguma coisa que ele não gostava, ele já respondia de imediato, né? Quando eu fui pesquisar um pouco e aos poucos conversando com ele, lógico, ele não era obrigado a falar isso para mim, né? Mas aí eu consegui entrar numa área que ele acabou soltando. Eu percebi que ele tinha alguns traumas no passado, né?
E aí era um trauma provocado por um padrasto dele que já tinha violentado, feito algumas coisas. Então você começa a entender que algumas reações talvez vêm lá de trás, né? Então o behaviorismo ele ajuda a estudar o comportamento. Por que que algumas coisas acontecem, né? Às vezes uma pessoa que é impulsiva, às vezes uma pessoa que, sei lá, uma pessoa que é consumista, por exemplo, gasta muito, pode ser que no passado ela tenha passado muita necessidade, não sei, estou falando assim. Então você ajuda a você entender por que, que aquela pessoa é daquela forma naquele momento. Tá? Gestalt também, esta linha ela afirmava que as outras linhas tinham o indivíduo como um ser passivo. Para esta linha, todo é mais do que a soma das partes. Então, sempre tinha pensava mais no todo, mais na sociedade, digamos assim, né? Então, Gestalt é uma palavra pronunciada Gestalt, de origem alemã, que pode ser traduzida como forma total, forma global. Ele pensa sempre no todo, né? Ele não analisa. Enquanto você vê que o behaviorismo estuda o ser humano individualmente, Gestalt pega grupos, né? A totalidade. Então, se eu for analisar a sala de aula hoje, eu não vou analisar aluno por aluno. Eu vou analisar todos os alunos juntos, né? Sem separação. Eu vou analisar a sala de aula. Eu não vou analisar o João, a Maria, o José. Tem também a psicanálise, né? Que é a linha mais conhecida, né? Todo mundo conhece, né? Quem já ouviu falar que Freud explica isso, né? É a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. Então, quem fundou essa linha foi Freud, né, médico alemão, que estava na época insatisfeito com os tratamentos para tratar desordens mentais e passou a investigar as origens mentais do comportamento. Então, ele tratou as origens mentais, ele foi além. Psicanálise é uma coisa mais técnica, é uma coisa mais profunda, é uma coisa que existem muitas controvérsias, né? É algo mais, digamos assim, polêmico, né? Mas existe e existem alguns profissionais que defendem essa linha de tratamento e eu respeito todas elas, né? Porque, infelizmente, não existe uma ciência exata, né? A mente humana até hoje, apesar de ter desde de Sócrates, Platão, lá de trás, ter essa turma toda que estudou e não consegue entender o ser humano até hoje. E, por fim, aqui, o humanismo, né? Que é um movimento mais recente de psicologia, que enfatiza o que? A necessidade de estudar o homem, e não os animais, os indivíduos normais, psicologicamente, não os perturbados. O humanismo ele trata o homem, né? Você vê que lá atrás eles procuravam comparar o homem com o ser humano, né, com o vegetal. E não, o humanismo é estudar o ser humano, o comportamento dele, né? É muito parecido com o behaviorismo, mas o behaviorismo ainda é uma coisa mais individual, né? O humanismo ele pega o lado humano, mas a sua relação também, ele pega tudo. Então, existe o humanismo que trata basicamente isso daí também. Aí chegamos ao tema da nossa matéria, finalmente. Depois de ter passeado pela psicologia, falado quem são os precursores da psicologia, fizemos aí uma linha do tempo da psicologia, finalmente chegamos na nossa matéria, que é a bendita psicologia organizacional. Ufa, né? Então, depois de uma introdução dessa, a gente chega na psicologia organizacional. O que é a psicologia organizacional, infeliz? Finalmente você chegou nisso daí. Ela nada mais é do que a psicologia estuda o fenômeno psicológico nas organizações. Então, trata justamente sobre problemas organizacionais, gestão de recursos humanos, gestão de pessoas, enfim, trata sobre vários assuntos voltados à gestão de RH dentro da empresa. E é nessa matéria que nós vamos nos aprofundar cada vez mais, tá bom? A psicologia organizacional e do trabalho, ela faz interface com a gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas e as organizações, os setores públicos e privados, né? Então, ela não trabalha só com a empresa privada, empresas públicas também têm que ter um setor que trata sobre psicologia organizacional.
tá? E aí tem a psicologia organizacional e do trabalho, porque também é muito ligado a isso também, não é somente a psicologia da organização, é algo voltado para o trabalho, para o trabalhador, para as atividades designadas e executadas, né, pelos trabalhadores. Então, quais são as áreas dentro da psicologia organizacional e do trabalho? Algumas áreas. Gestão de conflitos, que é justamente fazer a gestão desse povo que briga demais, né? Então tem essa gestão de conflitos, fazer mediação, intermediação. Hoje em dia existe, gente, até um curso específico de mediação de conflitos, é um curso que está muito em alta, se vocês quiserem procurar, vale super a pena. É um curso que não é muito barato, mas vale muito a pena. É justamente para trabalhar com isso, mediação de conflitos entre chefias e subordinados, entre setores, está muito em alta. Recrutamento e seleção, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas você recrutar uma pessoa, saber selecionar, então a psicologia organizacional e do trabalho está diretamente trabalhando sobre isso. Treinamentos, justamente também, treinamentos é muito importante você ter uma pessoa da psicologia voltada para treinamentos, para entender qual é a necessidade. Quando a gente fala de treinamento, não é só você treinar, é você entender qual é a necessidade de treinamento da empresa, né? Às vezes você vai treinar a pessoa sobre atendimento ao público, o problema dela não é atendimento, às vezes o problema está lá na outra ponta, né? E diagnóstico organizacional, entender o clima organizacional, onde estão os problemas da empresa, tudo isso está diretamente ligado aqui à psicologia organizacional, tá bom? Desenvolvimento organizacional. Então, o psicólogo nas organizações também é responsável pelo desenvolvimento organizacional, um conjunto de técnicas projetadas para ajudar as organizações a mudar para melhor. Então, você tem cursos e palestras, gestão do conhecimento, que está super em alta, é outro curso que também eu aconselho vocês, se quiser fazer separadamente, é muito importante. Planejamento estratégico e desenho de processos. Processo de desenvolvimento organizacional. Então, aqui nós temos as etapas do processo do desenvolvimento organizacional. Primeiro, a empresa ela tem que decidir em querer criar o desenvolvimento organizacional, ela tem que querer, né? Então, quando a gente vai fazer, você tem que pensar, olha, eu quero fazer o desenvolvimento organizacional. A partir daí, você tem que fazer um diagnóstico, você tem que ver o que está acontecendo dentro da sua empresa, né? Você tem que ver e entender qual é a necessidade da empresa, o que está acontecendo dentro da empresa, né? Terceiro passo é fazer a colheita de dados, né? Fazer uma pesquisa para conhecer o ambiente interno, avaliar o clima organizacional, pegar todos os dados sobre os problemas comportamentais através de reuniões com grupos, fazer um planejamento de ação, né? E, por fim, desenvolvimento de equipes na qual gerentes e subordinados são incentivados a trabalhar em equipe utilizando a comunicação aberta e confiança. E aí, sim, desenvolvimento intergrupal e avaliação e acompanhamento, onde o consultor avalia os resultados. Então, basicamente é isso, galera. Desculpa pela aula longa. Nós vamos fazer uma discussão aqui agora. Vamos dar uma intensificada maior sobre o assunto, mas por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa primeira aula é um pouco mais maçante mesmo, mas é importante vocês entenderem um pouco mais sobre essa evolução da psicologia, tá bom? Um grande abraço e a gente vai interagir agora lá no grupo. Até mais.